para mim a escrita é fundamental na minha vida como um todo. É paixão, é resistência, é liberdade. E acho que um pouco de expressão também. Mesmo processo assim de eu precisar comer, eu preciso da escrita para continuar. É a parte mais importante da minha vida, eu acho. As histórias que eu conto e quero contar. Eu comecei a escrever quando eu tinha, acho que, uns 9 anos. Eu escrevia um blog. E, na verdade, antes de escrever um blog, eu escrevia por e-mail para minha família. Eu chamava de Jornal da Ana. E toda semana eu mandava, e aí tinha vários tópicos que eu escrevia. Aí depois isso virou um blog, e depois eu comecei a escrever historinhas. Eu comecei a escrever com 12 anos. Primeiro eu não tinha a pretensão de escrever, de ser escritora. E foi quando eu comecei a ler Percy Jackson daí que eu tive essa vontade. Aí eu fui desenvolvendo. Primeiro eu comecei a escrever em cadernos. Depois eu comecei naquela fase de gostar muito do que eu estava fazendo. Aí eu já me imaginava best-seller lá no meio das livrarias, né, famosas e tudo mais. Escrever e desenhar eram as duas grandes diversões que eu tinha quando criança. Então, enquanto as outras pessoas gostavam mais de jogar futebol, sei lá o quê, eu também sempre gostei de esporte, mas eu gostava muito de desenhar e escrever. Eu já comecei a despertar para ter uma escrita mais elaborada. Então, eu participava de concursos de redação, ganhei alguns concursos de crônica depois, já como adolescente, tive algumas pequenas crônicas publicadas, mas aonde a escrita entrou mais forte na minha vida mesmo foi quando eu decidi ingressar na profissão como publicitário, e tu colocar as tuas ideias no papel faz parte do processo, né? Então, eu acho que ali consolidou o meu amor pela escrita. Eu diria que eu sempre escrevi, mas eu comecei a escrever mesmo, assim, com foco em eu quero escrever por volta de 2016/2017, assim, mais ou menos. Em 2017 foi quando eu lancei os meus primeiros contos, Entre Instantes e Dias de Domingo e Tempo ao Tempo. 2017 é o meu marco fiel, assim. Mas a paixão pela escrita, a paixão pela leitura também, né, que é algo muito que anda numa linha muito tênue entre eu amo escrita e amo leitura, é de sempre. Depois que meus pais se separaram, eu queria uma forma de me expressar, assim, eu consumia muita coisa, porque eu ficava muito tempo sozinho, porque meus irmãos, eles tinham um horário diferente do meu, e eu ficava meio que muito tempo em casa, no ócio, e eu criava essas coisas, tipo, pegava na internet imagens, fotinhos de atores, de coisas, e começava a montar as minhas histórias, minhas novelas, minhas coisas, como uma forma de, sei lá, de me desenvolver nesse sentido e de querer criar meus próprios mundos. Lá para os 12, talvez, que eu realmente comecei a ler romances maiores, eu lembro que eu pegava na biblioteca da minha escola aqueles romances da Bruxonilda, sabe? Depois eu comecei a pegar uns maiores. E aí eu comecei a pensar em escrever uma história do começo ao fim. Já agora chegando numa idade um pouco mais madura, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer o dia que eu parasse de atuar profissionalmente como publicitário. E pensando nisso, eu disse o que eu fiz a minha vida inteira e que eu gostaria de fazer para o resto da vida. E a escrita foi a resposta imediata. E eu, ao longo dessa minha trajetória profissional, eu escrevi muito para os outros. Então eu achei que eu poderia tentar escrever uma história autoral, alguma coisa que fosse uma história minha, que eu pudesse assinar ela, né, e que eu pudesse me divertir através dela. Na pandemia, eu decidi que eu ia publicar Regai as Rosas Secas, porque
tinha vontade de ter algo publicado, né, profissionalmente, assim, né, nem que fosse em autopublicação. E aí eu comecei a escrever. Durante a pandemia, eu levei cerca de 4 meses para terminar, para finalizar a escrita. E aí eu fui atrás de publicar na Amazon. Daí foi um processo ali de buscar revisor, de buscar diagramador, de buscar um leitor beta. Então eu fiz todo esse processo, mas eu contratei profissionais por fora que pudessem me auxiliar nisso, porque eu não tinha muita noção. Mas o processo de publicar eu fiz todo sozinha. Do Workaholic, especificamente, ele nasceu por uma necessidade meio latente, assim, de querer publicar logo. Todas as histórias ali falam sobre mim, sobre algo que eu senti, ou vou sentir, ou que eu quero sentir, ou que eu não quero. Então, eu queria uma coisa rápida, prática, algo meu, que não dependesse de outras pessoas, ou que me fizesse gastar um tempo que eu não tenho para publicar logo isso, sabe? A autopublicação, ela faz a gente não precisar ficar dependente de alguém notar a gente. A gente pode tomar as rédeas do nosso trabalho e levar ele para frente. Eu fui atrás de profissionais que eram importantes para mim e que talvez não seriam procurados se por uma editora muito grande, sabe? E eu tive essa liberdade para escolher. Eu não tinha nenhum tipo de reconhecimento como escritor, até porque não o era, né, como um escritor de romance ou de algo que fosse além da publicidade. Um caminho óbvio seria a autopublicação. Eu achei que era importante que eu me autoprovasse também com a história. Eu achei que se em algum momento eu conseguisse publicar uma história e que ela rompesse a barreira dos amigos, a barreira dos meus parentes, das pessoas que me cercavam, e eu pudesse atingir outras pessoas, não porque gostam de mim, mas porque gostassem da minha história, quem sabe até uma editora poderia se interessar, porque daí eu já teria uma espécie de case, não digo de sucesso, mas um case de aceitação em mãos. Eu nunca imaginei que publicar na Amazon me renderia tantos frutos, para falar a verdade, assim. Eu escrevi um conto e eu pensei, o que eu posso fazer com esse conto? E aí tinha uma colega minha, uma amiga minha na época, que falou, olha, a Amazon tem como você publicar de forma independente, sem gastar nada por isso. Assim, o que você vai gastar vai ser o custo de produção daquele e-book. E aí eu não tinha ideia, para falar a verdade, você é muito ingênuo, eu não tinha ideia que autopublicar na Amazon era de fato escrita, ser escritor. E assim, a gente está vendo como isso está fazendo com que os escritores que são considerados independentes ali por publicarem na Amazon, se autopublicarem, estão alcançando outros lugares, né? Assim, não só dentro do próprio mundo digital, como também para editoras tradicionais. Eu mesma sou um desses casos, né? Porque a Amazon, eu acho que hoje em dia ela é a única plataforma que remunera os autores. Por mais que não seja uma quantidade muito significativa, tem uma remuneração e a gente tem 70% dos lucros líquido. E com uma editora, geralmente é 10%. Então, uma forma de empreendedorismo, sabe? Por mais que ele não esteja dando retorno financeiro de início, é um começo, sabe? De uma tentativa mesmo. Acho que é uma boa forma dos editores até saberem que você tem um background de coisas que você já fez e que você talvez tenha algo positivo para apresentar. O livro digital ele ganhou um espaço bem grande pela facilidade de publicação, pela facilidade de leitura também. O digital é uma boa jogada porque as editoras elas estão sempre de olho na Amazon, porque elas sabem que os autores saem de lá. A editora ela vai olhar o teu Instagram, ela vai olhar o teu Facebook, ela vai olhar o teu Twitter para ver qual é a tua relevância, sabe? E como que foi avaliado o teu livro, como que foi a tua divulgação. Então é muito difícil. A gente tem que ter uma noção mínima de marketing, sabe, para começar. Eu acho que eu dei muita sorte de leitores específicos, produtores de conteúdo, leitores que já são muito engajados na literatura nacional. Esse tipo de público, ler os meus contos e gostar. Eu não teria carreira, a verdade é essa, eu não teria carreira se eu não tivesse redes sociais para divulgar. Para minha carreira, especificamente, já seria matar minha carreira. Assim. Eu acho que o meu público, pelo menos eu vejo em muitos eventos literários quando eu vou, o meu público me conhece pela internet. Assim. Então, ainda me falta o público do presencial, né? Então, acho que a internet ainda é meu maior palco. Antigamente, a gente tinha
outros tipos de divulgação. Hoje em dia a divulgação é na internet, então não tem como fugir disso. E quando a gente foge, a verdade é que você acaba sendo um pouco esquecido. Para mim, essa exigência de você estar nas redes sociais, que é uma coisa que eu não me identifico, isso foi super difícil. Tanto que depois que eu publiquei, eu acabei dando uma afastada das redes sociais. Eu acho que eu me forcei um pouco a fazer uma coisa que eu não me sentia tão confortável, da produção de vídeos para o Instagram. Eu comecei a perceber quais são as reais dificuldades para o escritor independente. Porque por mais que tu tenha uma história boa, se tu não tem canais de distribuição adequados, se tu não consegue fazer a história chegar nos locais certos, né, nas mãos certas e em muitas mãos, tu nunca vai conseguir ter aquela questão do viver dos livros. E acaba que se você não faz isso, você não ganha tantos seguidores por causa do algoritmo também. Você precisa postar Reels para os Reels aparecerem para as pessoas. E não é qualquer Reels, não é do jeito que você quiser. Tem que ser com uma musiquinha específica e tem que ser tudo do jeito que as pessoas vão engajar mais, comentar mais. E isso eu acho uma desvantagem muito grande, porque esse é praticamente o único jeito de você viralizar, e só se você viralizar que você vai ter seguidores, só se você tiver seguidores que as editoras vão olhar para você, porque as editoras elas não querem uma pessoa que só tenha potencial, elas querem uma pessoa que já tenha espaço, assim, já tenha visibilidade. O que tu pode fazer se tu não estiver nas redes sociais? Então, o digital, ele tem muito mais presença nessa questão de leitura. Então, eu não digo que seja impossível, porque tem autores que fazem isso sem tanto apoio das redes sociais, mas são autores que já vinham disso. Tu precisa ter uma massa crítica grande e um volume grande de exemplares para te fazer daquilo uma profissão. Não vai ser vendendo 1000 livros que tu vai conseguir fazer isso, entendeu? Ele não vai te sustentar realmente. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou ter algum leitor, porque ninguém me conhece, isso é muito difícil, enfim. E aí eu fui, interagindo com as pessoas foram se identificando. Eu coloquei um preço assim justo para noveleta, porque não era um livro grande assim. O autor nacional, ele costuma deixar o livro dele mais barato que os livros estrangeiros, porque o leitor brasileiro em si, ele não valoriza tanto. Físico. Então, acho que a autopublicação digital, ela tem essa pequena barreira, assim. O físico ainda é muito, muito valorizado. Ele ainda é visto como o simbolismo do que é ser escritor. É suado, é muito difícil, porque é um mercado ingrato, digamos assim. A gente tem muitas limitações. Mas eu noto que quando a gente divulga, ele tem o resultado, sabe? É um resultado, assim, lento, é passo de formiga mesmo, mas tem. Tem uma história para contar, conte essa história. Não se preocupe se ela vai ser ou não um grande sucesso ou um sucesso nenhum. Porque tu tirar a ideia da tua cabeça e tu colocá-la no papel, ela já vai ser um grande passo para ti. Eu gostaria de escrever mais, eu quero ter mais tempo para escrever, porque a gente acaba ficando cheia de coisa e não consegue administrar tudo. Mas eu quero escrever e eu quero que seja exatamente isso, que seja leve. É muito bom ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Eu quero muito continuar escrevendo e eu quero publicar, porque é gostoso ser lido também. A gente escreve, eu falo que a gente escreve pra gente, porque é divertido, mas é legal também quando as pessoas se envolvem com a história e gostam dos personagens. Isso é muito importante também. Eu tenho realmente muitas histórias para contar. Eu vou ficar muito feliz quando elas forem compartilhadas e vistas por alguém. Gostaria de ser publicada por uma editora grande? Obviamente, eu gostaria. Mas eu acredito que primeiro o avanço tem que acontecer dentro da Amazon para poder expandir. Então, no futuro eu me vejo conseguindo divulgar melhor do que eu divulgo hoje, tendo mais tempo para isso, para conseguir ter resultados melhores. Eu escrevo porque eu sou completamente apaixonada por escrever. Eu gosto de dar vida para um personagem que não vai ter nada de mim, ou às vezes tem tudo de mim, mas ao mesmo tempo tem uma história completamente diferente da minha.
eu acho que a segunda palavra seria resistência, assim. As histórias que eu gosto de contar, elas dizem de um lugar que é pouco contado, assim, principalmente no Brasil, assim. A gente tem poucas histórias com protagonistas negras e com protagonistas que são negras e sáficas, né? Então, é esse o tipo de história que eu gosto de contar. E eu sei que isso é uma barreira, assim. É o tipo de história que nem todo mundo vai consumir, nem todo mundo vai aprovar, mas eu não tô nem aí, assim. Eu continuo escrevendo, eu acho que é o que eu tenho pra contar. Então, a escrita pra mim, acho que é isso. Assim, é paixão, é resistência, é liberdade. Eu sempre escrevi por diversão, sabe? Porque eu achava gostoso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é conseguir... Acho que um pouco de expressão também. Eu nunca fui tanto de escrever pra expressar, tipo, escrever coisas autobiográficas ou poemas. Mas dá pra ver que nos meus personagens tem muito de mim, muito do que eu tava sentindo na época. E eu acho que por ser ficção, é até um jeito mais leve pra mim de expressar isso. E ainda mais escrevendo comédia, era um jeito de me divertir ao mesmo tempo que eu tava me sentindo aliviada, sabe? É a parte mais importante da minha vida, eu acho. As histórias que eu conto e quero contar. Compartilhar elas agora diz muito sobre o meu momento de vida e o fato de que eu quero me mostrar um pouco mais e ser mais aberto às novas possibilidades que a vida possa dar. Sem a escrita, eu provavelmente não faço ideia do que eu seria, porque eu acho que ela me move todos os dias. Significa vida em si, porque eu não consigo ficar sem escrever. Eu consigo ficar 2 semanas, 1 mês ali, já dá aquela sensação de abstinência, sabe? Acho que Armando não seria Armando, né? Eu acho que a escrita, ela fez parte do que eu sou e do que eu me tornei desde que eu era muito criança, né? E eu consegui passar, inclusive, isso para as minhas filhas hoje, né? Eu sempre digo para elas, quando a gente vai fazer uma viagem, para qualquer lugar, né? Que elas dizem assim, papai, posso levar um brinquedo? Posso levar? Eu digo, leva papel e caneta. Tu pode escrever uma história, tu pode fazer um desenho, tu pode inventar um jogo. Papel e caneta e criatividade, tu vai poder fazer o que tu quiser.